Boa noite a todos os presentes, encarnados e desencarnados. É com alegria e muito agradecida a Deus e a todos que me proporcionam essa oportunidade de aqui estar neste lugar com vocês. Nós estamos no capítulo 4 do Evangelho. A gente vem tendo a informação. Esse capítulo é o que diz: ninguém poderá ver o reino de Deus se não renascer de novo. Tivemos algumas informações sobre reencarnação e hoje nós vamos ver as informações do item 24, que é limites da encarnação. Vamos fazer a leitura. Limites da encarnação. Quais os limites da encarnação? A bem dizer, a encarnação carece de limites precisamente traçados, se tivermos em vista apenas o envoltório que constitui o corpo do espírito, dado que a materialidade desse envoltório diminui à proporção que o espírito se purifica. Então, aqui nós estamos tendo a informação que a encarnação ela precisa de limites previamente traçados, e que se nós estivermos falando do envoltório, do corpo que constitui o espírito, a cada encarnação, ele melhora um pouco. Por quê? O espírito evoluindo, também esse corpo material, ele melhora um pouco. E quando nós falamos de envoltório, de corpo material, é o laço que liga, que prende o corpo, que prende o espírito no corpo. Em certos mundos mais adiantados do que a Terra, já ele é menos compacto, menos pesado e menos grosseiro. E, por conseguinte, menos sujeito a vicissitudes. Então, nos mundos mais adiantados, esse corpo, esse envoltório, essa matéria, ela fica menos leve, ela é menos pesada do que a nossa aqui na Terra. E com isso, menos sujeito aos sofrimentos do corpo, às doenças do corpo. Em grau mais elevado, é diáfano e quase fluídico, vai desmaterializando-se de grau em grau e acaba por se confundir com o perispírito. Conforme o mundo em que é levado a viver, o espírito reveste o invólucro apropriado à natureza deste mundo. Então, nos mundos mais adiantados, ele é diáfano, ele é cristalino, ele é divino. E de grau em grau ele vai se desmaterializando, ele vai ficando mais leve, se tornando mais cristalino. E conforme o mundo em que esse espírito é levado a viver, ele veste a roupagem de acordo com aquele mundo, de acordo com o lugar em que ele tem que ficar. O próprio perispírito passa por transformações sucessivas, torna-se cada vez mais etéreo, até a depuração completa, que é a condição dos puros espíritos. Perispíritos, nós já tivemos a informação, já sabemos que é o corpo denso semimaterial, que é o envoltório do espírito, é o que liga o espírito ao corpo. E é nele que estão registradas as nossas recordações, as nossas lembranças de todas as nossas vidas passadas. Está registrado no perispírito. E ele passa sempre por transformações sucessivas e fica cada vez mais cristalino, até a sua depuração completa, que é o estado dos espíritos puros. Se mundos especiais são destinados a espíritos de grande adiantamento, estes últimos não lhe ficam presos,
como nos mundos inferiores. O estado de desprendimento em que se encontram lhes permite ir a toda parte onde os chamem as missões que lhes estejam confiadas. Esses espíritos puros, eles têm mundos especiais para eles, mas eles não ficam presos neste mundo como nós ficamos presos aqui na Terra. Eles têm a condição, o desprendimento de ir a toda parte, nas missões que eles são chamadas. Ainda há pouco o Delano estava falando que a nossa casa, ela ficou repleta, milhares de desencarnados e que não cabiam aqui de tantos que eram. Aí eu ainda falei assim, então eles fizeram uma abertura ali para que eles entrassem. Então aí a gente lembra, e Delano lembrando também, que nem todos precisam dessa abertura. Uns já é o espírito puro, ele já atravessa a parede. Agora, como aqui tinha uma comunidade muito grande, haviam espíritos de todo grau de elevação, uns menos elevados moralmente, outros mais elevados. Então, aí realmente deve ter sido preciso, né, abrir uma janela para que eles pudessem participar. Se considerar do ponto de vista material, a encarnação, tal como se verifica na Terra, poder-se-á dizer que se limita aos mundos inferiores. Depende, portanto, de o espírito libertar-se dela mais ou menos rapidamente, trabalhando pela sua purificação. Do ponto de vista material, a encarnação, como é o nosso caso aqui na Terra, o espírito pode se livrar da matéria mais ou menos rapidamente, dependendo do trabalho que ele faz para a sua purificação, dependendo de como ele vem vivendo, vem trabalhando, vem cuidando da sua purificação. Deve também considerar-se que no estado de desencarnado, isto é, no intervalo das existências corporais, a situação do espírito guarda relação com a natureza do mundo a que o liga o grau de seu adiantamento. Assim, na erraticidade, é ele mais ou menos ditoso, livre e esclarecido, conforme estar mais ou menos desmaterializado. São Luís, Paris, 1859. No estado de desencarnado, o espírito, ele de uma passagem para outra vida, de uma vida corporal para outra, a situação do espírito, ele guarda uma relação de entendimento do mundo que o liga ao seu adiantamento. Na questão 180 do Livro dos Espíritos, ele vem explicando muito sobre a pluralidade dos mundos e sobre essa passagem do espírito desencarnado para os outros mundos. Na 180, o Kardec ele pergunta para os espíritos se o espírito desencarnado, se ele mudando de um mundo para o outro, se ele leva o que ele aprendeu, se ele leva a sua inteligência para outro mundo ou se perde tudo o que ele fez de bom. Então, eles respondem, os espíritos respondem que, sem dúvida, a inteligência ela não se perde, que o que se adquiriu de grau de adiantamento em um planeta aqui, por exemplo, vai se levar para outro mundo. Mas, para que ele possa desempenhar as qualidades, os dons que ele está levando, ele vai depender também da condição física dele, do seu grau de adiantamento. E ele pergunta também se os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos semelhantes aos nossos. Se os seres que habitam outros mundos têm corpos como nós. E eles respondem que sim. Apesar que são corpos diferentes, não são corpos iguais em todos a casa do Pai.
É fora de dúvida que tem corpos, porque o espírito precisa estar revestido de matéria para atuar sobre a matéria. Esse envoltório, porém, é mais ou menos material, conforme o grau de pureza a que chegaram os espíritos. Tem corpos. Em todos os mundos, os espíritos têm corpos, diferentes um do outro, porque esses corpos, eles acompanham o mundo, eles se vestem de acordo com os seres daquele mundo, de acordo com a geografia do outro mundo, de acordo com os habitantes daquele outro mundo. E é tudo de acordo com o grau de adiantamento dos seus viventes, dos seres que vivem lá. Que é o que assimila a diferença entre os mundos que temos de percorrer, porquanto muitas moradas há na casa de nosso Pai, sendo, consequentemente, de muitos graus essas moradas. Alguns o sabem, e desse fato têm consciência na terra, com outros, no entanto, o mesmo não se dá. Então, a diferença de um mundo para o outro, o que faz a diferença de um mundo para o outro, é o grau de adiantamento ou não de cada espírito. Muitos sabem que nas muitas moradas da casa do Pai existe essa diferença. Outros não sabem ou não procuram saber. E ele pergunta também se é possível conhecer o estado físico e moral dos diferentes mundos. Se há possibilidade de conhecer estado físico e moral de outros mundos. Então, os espíritos respondem a Kardec: nós, espíritos, só podemos responder de acordo com o grau de adiantamento em que vós achais. Quer dizer que não devemos revelar estas coisas a todos, porque nem todos estão em estado de compreendê-las, e semelhante revelação iria perturbar. Então, os espíritos respondem que não é possível responder para todos, porque depende do grau de adiantamento, porque alguns espíritos iriam ficar perturbados com a revelação que eles pudessem fazer. Haverá mundo onde o espírito, deixando de revestir corpos materiais, só tenha por envoltório o perispírito? Se tem mundo em que o espírito, a pergunta é se existe mundos em que o espírito, deixando de revestir o corpo material, perdendo o seu corpo físico, o seu envoltório é só o perispírito. E mesmo esse envoltório se torna tão etéreo, se torna tão divino, tão cristalino, que para vós é como se não existisse o estado dos espíritos puros. Existe sim, mas eles são invisíveis aos olhos. Eles são divinos, cristalinos, invisíveis aos nossos olhos. Parece resultar daí que, entre o estado correspondente às últimas encarnações e o espírito puro, não há linha divisória perfeitamente demarcada, não há? Então ele pergunta se das últimas encarnações até a chegada de espírito puro, se há uma linha que demarca essa passagem, essa caminhada. Ele fala que semelhante demarcação não existe, porque a diferença entre um estado e o outro, ela vai se apagando devagarinho, vai se apagando devagar. E ele fala que é como o alvorecer. A noite vai se afastando devagar, a escuridão vai dando lugar à claridade. Então, essa linha, ela não existe. Ela é imperceptível aos olhos. A substância do perispírito é a mesma em todos os mundos? Não.
ela é mais ou menos etérea. Etérea, nós já vimos que é divino, que é magnífico. Passando de um mundo a outro, o espírito se reveste da matéria própria desse outro, operando-se, porém, essa mudança com a rapidez do relâmpago. Se a substância do perispírito é a mesma em todos os mundos. Não, ela não é a mesma. Ela passa de um mundo para o outro, se revestindo de matéria própria para esse outro mundo. A roupagem, ela veste a roupagem, o espírito veste a roupagem de acordo com o mundo em que ele vai viver, em que ele é chamado para as suas missões. E isso acontece muito rapidamente, ele troca rapidamente, é como se fosse um relâmpago. Os espíritos puros habitam mundos especiais ou se acham no espaço universal sem estarem mais ligados a um mundo do que a outros. Os espíritos puros, eles habitam certos mundos, mas não lhe ficam presos como os homens à terra. Podem, melhor do que os outros, estar em todas as partes. Então, Kardec pergunta se os espíritos puros, eles tendo mundos especiais, se eles ficam presos nesse mundo. Não, eles não ficam presos como nós aqui na Terra. Eles transmitem para todos os lugares, para todas as partes, para os lugares em que são chamados para as missões. Parece que você quer falar alguma coisa, Delano? Ou alguém quer falar? Não? Eu tive a impressão que você, ou o professor Valdir, alguém? Valdir. Então, vamos ver essa outra informação aqui. Ela está no item lá 182, onde nós já passamos, bem aqui na para da página. À medida que o espírito se purifica, o corpo que o reveste se aproxima igualmente da natureza espírita. Torna-se menos densa a matéria, deixa de rastejar penosamente pela superfície do solo. Menos grosseiras se lhe fazem as necessidades físicas, não mais sendo preciso que os seres vivos se destruam mutualmente para se nutrirem. Esse aqui assim, é bem chocante na hora que alguns dias atrás eu li aqui, então eu fiquei pensando, nosso corpo, nossa matéria é tão pesada que a gente rasteja, e os espíritos puros, eles não têm mais as necessidades físicas, então o que me chocou, tanto que me choca assim, haverá o dia, será, em que eu não precisarei sacrificar vidas para me nutrir? Veja bem esse pedacinho aqui, olha, gente. Torna-se-lhe menos densa a matéria, deixa de rastejar penosamente pela superfície do solo. Menos grosseira se lhe fazem as necessidades físicas, não mais sendo preciso que os seres vivos se destruam mutuamente para se nutrirem. Para a alimentação, a gente destrói outros seres vivos para nos manter fisicamente, de tão grosseiros que nós ainda somos, nem todos, né? O espírito se acha mais livre e tem das coisas longínquas percepções que desconhecemos. Vê com os olhos do corpo o que só pelo pensamento entrevemos. Da purificação do espírito decorre o aperfeiçoamento moral para os seres que eles constituem. Quando encarnados, as paixões animais se enfraquecem e o egoísmo cede lugar ao sentimento da fraternidade. As paixões se perdem, se enfraquecem e toma conta o sentimento de amor, o sentimento de amor ao próximo, a fraternidade. Assim é que nos mundos superiores ao nosso, se desconhecem as guerras, carecendo de objeto os ódios e as discórdias, porque ninguém pensa em causar dano ao seu semelhante.
Olha que maravilha. Ninguém pensa em magoar, em prejudicar, em causar dano ao outro. A intuição que seus habitantes têm do futuro, a segurança que uma consciência isenta de remorsos lhe dá, fazem que a morte nenhuma apreensão lhes cause. Encaram-na de frente, sem temor, como simples transformação. A duração da vida nos diferentes mundos parece guardar proporção com o grau de superioridade física e moral de cada um, que é perfeitamente racional. Quanto menos material o corpo, menos sujeito às vicissitudes que o desorganizam. Quanto mais puro o espírito, menos paixões a miná-lo. E essa ainda uma graça da providência que desse modo abrevia os sofrimentos. Então, diante isso, o que cada um é preciso fazer? É preciso a nossa missão purificar nossos pensamentos, nossas atitudes, para que nossos corpos se tornem mais leves. Cabe a cada um trabalhar a sua elevação espiritual, para que a cada encarnação, ficar devendo menos nesta encarnação, nesse momento que estamos, quando formos para o desencarne, que a gente leve, que a gente chegue mais leve no outro mundo, que a gente possa estar com a dívida menor, que o nosso corpo, que a gente seja mais espírito do que corpo, do que material. É preciso que a gente trabalhe os nossos pensamentos, nossas emoções, nossos desejos, as nossas escolhas. E falando em escolhas, nós temos que ter muito cuidado com as nossas escolhas. O que eu escolho para me divertir, as pessoas que eu escolho para me acompanhar, para ser minha turma, para serem meus amigos, as escolhas que eu faço da minha alimentação. Então, é observar todas essas escolhas, todos os meus desejos, as minhas emoções, as nossas emoções, para que a gente possa, cada vez, de grau em grau, nos espiritualizar mais, trabalhando a nossa purificação. E essa é a mensagem que eu trago aqui dessas informações para nós nesse momento de agora. E pergunto se alguém quer fazer algum questionamento, uma colocação nesse momento de estudo. Eu quero, então, refletindo, né? Que bom. Eu quero, então, deixar aqui uma frase de Chico Xavier, uma só. Em tudo que tu pensares, que Deus possa te abençoar. Em todo o seu pensamento. Obrigada pela oportunidade. Boa noite.